Queridos, vamos à palavra do Senhor. Eu quero deixar uma palavra ao seu coração. Quero ser bem breve. Deixar uma palavra ao seu coração no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo de número 1 e o versículo de número 19. Livro de Isaías, capítulo de número 1 e o verso de número 19. Quantos encontraram, digam amém. Tocadores, se puder me ajudar aí, é bênção demais. Quantos encontraram? Isaías 1:19. Diz assim, apenas um versículo. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Vamos repetir todo mundo junto? 1, 2, 3 e já. Dá para melhorar. 1, 2, 3 e já. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Levanta as mãos para o alto em nome do Senhor. Pai, nós oramos ao Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade, por esse momento tão especial, uma vez mais aqui, Senhor, com os teus filhos. Fala o nosso coração, ministra a nossa alma pelo poder do teu nome e da tua palavra. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Pode sentar, desocupar as mãos, dar uma salva de palmas bem alegre ao nome de Jesus. Queridos irmãos, há um certo tempo, de um certo tempo para cá, nós temos observado que no Brasil tem se difundido uma prática muito comum de ataque a líderes, ataque a pastores, difamação de pastores em redes sociais. É algo muito corriqueiro, é algo muito comum. E o mais triste que a gente observa é que, pela misericórdia de Deus, a gente tem viajado por várias nações. E o mais triste que eu observo é que essa prática, ela não é uma prática comum em outros países. Mas aqui no Brasil se tornou comum denegrir a imagem de líderes, de pastores. O diabo usa essa tática porque ele sabe que tudo aquilo que você ataca, que você denigre, você não pode usufruir. A unção que você despreza, você não pode usufruir dela. E olha que coisa terrível. O maior argumento que o diabo tem usado para fazer isso envolve a questão financeira. Há dias atrás eu vi um vídeo que eu fiquei revoltado. Um homem em um carro, aparentemente era um carro novo, filmando o pastor dele andando de bicicleta. E ele, de dentro do seu conforto, do seu carro, filmando e dizendo: olha aí, isso aqui é exemplo de pastor, isso aqui é exemplo de homem de Deus. Eu fiquei imaginando a mentalidade de uma pessoa dessa. Alguém que deseja o bem para si e deseja o mal para o homem que traz palavras de vida eterna para a sua vida. Paulo, falando sobre isso, ele disse: se nós semeamos entre vós as coisas espirituais, será que seria demais exigir de vós as coisas materiais? Agora, por que isso tem se propagado e se propagou no Brasil de uma forma tão
como é que eu posso dizer a palavra que eu posso utilizar? De uma forma tão viral. Por causa de uma teologia chamada teologia da prosperidade. Onde as pessoas começaram a demonizar de uma forma terrível. Mas eu quero nesta noite te lembrar uma coisa. Até remédio, se for dado na dose errada, vira veneno. No texto que nós acabamos de ler, Isaías capítulo de número 1, versículo de número 19, a palavra de Deus ela vai nos dar duas condições para que nós venhamos usufruir da bênção de Deus sobre a nossa vida. Em primeiro lugar, nós temos que querer. Não é todas as pessoas, não é todo mundo que quer. Em segundo lugar, nós temos que obedecer. E vários outros textos que no decorrer da mensagem eu vou citar aqui, para que você entenda que a vontade de Deus para os seus filhos não é uma vida de sofrimento, não é uma vida de escassez, não é uma vida de miséria. Lembre-se que o Brasil ele foi evangelizado por padres jesuítas. Espalharam entre nós uma teologia de pobreza, de miséria. Esses dias eu conversei com um irmão que ele fez voto de pobreza e em menos de um mês ele perdeu tudo o que ele tinha. Mas Jesus falando sobre isso no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 9, ele olha para uma multidão e ele faz duas perguntas. A primeira pergunta que ele faz é essa: quem de vós, que se o seu filho pedir um pão, você vai dar uma pedra? Ninguém levantou a mão. Aí ele mudou a pergunta dentro da mesma linha. E quem de vós, que se o seu filho pedir um peixe, você dará uma serpente? Ninguém também levantou a mão. Aí Jesus olhou para ele e eles e disse: se vós que sois maus, desejam dar boas coisas aos vossos filhos, o que vos faz pensar que Deus tem um sentimento diferente? Quem colocou na sua cabeça que Deus quer ver o teu sofrimento? Quem colocou na sua cabeça que Deus quer te ver endividado? Quem colocou na sua cabeça que Deus não está nem aí para a sua vida financeira? Se você não sabe, vida financeira é um dos maiores motivos de divórcio que existe. Como que Deus não se preocuparia com algo tão importante na nossa vida? Mas como eu falei há instantes atrás, isto começou a ser atacado por causa de alguns gananciosos que entraram no nosso meio e começaram a usar a palavra de Deus para benefício próprio, para extorquir. Mas não é por causa do erro de alguns que um princípio pode ser anulado. Fizeram você desacreditar que Deus deseja o melhor para você. Te fizeram desacreditar que Deus não está interessado no teu dinheiro. Eu vou falar, não sei se eu falo. Eu vou falar algo aqui que talvez pode chocar você. Mas você sabia que a maior representação da tua vida é o teu dinheiro? Não olha para mim com essa cara de assustadão. Joga aqui
Deuteronômio. Deixa eu ver se eu lembro do texto aqui, que é tanta coisa da minha cabeça. Deuteronômio. Livro de Deuteronômio. Deixa eu ver se eu acho o texto aqui, capítulo de número 12, achei. Deuteronômio, capítulo de número 12. Versículo de número 16. Deuteronômio, capítulo de número 12, versículo de número 16. Joga aqui, ó. Tão somente o sangue não comereis, sobre a terra o derramareis como água. Somente o versículo 16. De que esse texto está falando? Ele está falando de ofertas. Em toda a Bíblia Sagrada, a Bíblia vai nos mostrar que uma oferta, ela nunca poderia ser apresentada com sangue. Porque na verdade, o sangue é a própria oferta. Então, uma oferta de holocausto, a pessoa que iria sacrificar, ele passava a faca na garganta do animal e o sangue deveria ser derramado. Por quê? Porque o sangue representa a vida. Ninguém pode comer carne com sangue, porque o sangue somente Deus pode receber, porque ele representa a vida. E é aqui que está o mistério. Em todas as religiões do mundo, até mesmo na magia negra, quando o diabo ele quer fazer algo contra a vida de alguém, ele pede sempre oferta de sangue. Os maiores pactos que o diabo exige são pactos com sangue. Por quê? Porque o sangue representa vida. Agora aqui que está o mistério. Quando você sai para trabalhar, quando uma empresa te contrata, ela não contrata você literalmente, ela compra o teu tempo. Ela compra 8 horas do teu dia. E ao final do teu dia, ela vai pagar o valor pelo teu tempo. No final do mês, ela vai pagar o valor pelas tuas horas do todo o mês. E o tempo representa a tua vida. Então, quando você recebe o teu salário, você não está recebendo um dinheiro comum. Você está recebendo um dinheiro que foi trocado por parte da tua vida. E é aqui que está o mistério. Por que Deus pede dinheiro? Deus não está com cartão de crédito atrasado. Deus não tem boleto vencido. Se você observar, você vai ver que o dinheiro não sobe para o céu. Por que o dinheiro é tão importante na adoração? Pô, eu não vou pedir oferta não, fica tranquilo, tá? Tem crente que já está se tremendo todinho já. Por que o dinheiro é tão importante na adoração? Porque quando você sai do teu trabalho, recebe o teu salário, depois de 30 dias de trabalho, trocando pelo tempo da tua vida, você recebe aquele valor em troca das horas, do tempo da tua vida. Então quando você pega aquele valor e você vem até a casa do Senhor para colocar em cima do altar, o mundo material vê papel, Deus não vê papel. Deus vê uma parte da tua vida sendo colocado no altar. É por isso que no livro de Gênesis a Bíblia diz que quando Noé ele desceu da arca, ele apresentou aqueles animais em sacrifício, a oferta subiu como cheiro suave. É por isso que a Bíblia diz que o próprio Jesus ele parou para observar como as pessoas ofertavam. O dinheiro tem tanta importância na adoração, porque ele representa a tua vida. Ele não é um pedaço de papel, é uma parte da tua vida que você coloca
coloca no altar é uma expressão de amor, de gratidão, de dizer: Senhor, o melhor da minha força, da minha capacidade, da minha inteligência, do meu tempo, eu coloco no altar como adoração ao nome do Senhor Jeová. A Bíblia Sagrada fala cerca de 530 versículos sobre oração, pouco mais de 500 sobre fé, e mais de 2.324 versículos sobre dinheiro. Porque se você não tiver cuidado, isso pode dominar o teu coração. E quem domina o teu coração, domina todo o teu corpo. Jesus disse que aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. O que esse versículo está dizendo? Ele está dizendo que o teu coração acompanha o teu investimento. Se você quer conhecer a área que um homem mais ama, basta observar onde ele mais investe. Pessoas que são apaixonadas por literatura, vai na casa dele, vai ter uma biblioteca imensa. Gente que é apaixonado por carro, vai na casa dele, olha o carro dele. É calota, é suspensão, é som, é banco de couro, é ou não é? E quanto mais ele vai investindo naquilo, mais o dinheiro, mais o coração dele vai se apegando. Experimenta bater no carro dele para tu ver a confusão que vai dar. Não precisa se denunciar, irmão, não, fica tranquilo. Porque de tanto ele investir, o coração dele foi ficando lá. Lembra quando você estava apaixonado, namorando a tua esposa? Você levava ela para jantar nos restaurantes mais caros que tinha. Sapato era o melhor. Bolsa era a melhor. Por quê? Porque você estava, como diz o nordestino, com os 4 pneus arriados e mais o estepe. Você não estava nem aí. Você queria agradar, porque o teu coração estava lá. Depois que casou, aqui em Itapevi não tem nenhum homem assim. É só aí fora onde eu viajo. Com o passar do tempo, o amor foi se esfriando. Agora a bolsa, aparece uma rasgadura lá na bolsa, ele compra um tubo de linha para costurar a bolsa. Miserável. Mas ele não dá uma nova. A mulher diz: amor, eu estou querendo jantar fora. Ele diz: não tem problema, vamos colocar a mesa no quintal. Diga: queima ele, Jesus. Com muita luta ele leva para jantar naquele restaurante, mas é naquele que a água é da casa, que é para não gastar muito. Porque tem uns homens, irmãos, aqui não tem nenhum assim, que eles atravessam o rio com um sorrisal na mão. E o sorrisal chega intacto do outro lado. A Bíblia diz que aquele que retém mais do que é justo é para a sua perca. O que isso quer dizer? Que você não pode gastar tudo, mas também você não pode reter tudo. Porque tem uma parte nas suas finanças que é para ser semeada, que é para generosidade, que é para cuidar da sua família.
Sua família tem que comer o melhor. Sua casa tem que viver o melhor. Seus filhos têm que viver o melhor. E você tem que ser o canal de bênção para isso. Levanta a sua mão e eu quero declarar nesta noite, em nome do Senhor dos Exércitos, eu profetizo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Haverá um melhor na tua mesa, haverá um melhor na tua despensa. Eu declaro que os teus filhos viverão melhor, teus filhos comerão melhor, teus filhos se sentarão nas melhores cadeiras. Quem é que recebe essa palavra? Adora o nome do Senhor Jeová. Mas existe alguns que eles fecham a mão. Pessoas que são dominadas pelo espírito de Mamon. Eles amam as coisas e usam as pessoas. Eles se apegam. Eles não liberam nada. Eu já conheci gente que nem comer direito não comia para juntar dinheiro. É aquele desespero para ficar rico. Trabalha de noite, não se alimenta bem. Não honra a Deus com os seus dízimos, com as suas ofertas. O negócio é ficar rico, é juntar, é juntar. Não dá uma esmola para um necessitado. Só quer juntar dinheiro. A esposa pede para fazer uma viagem. A viagem mais distante que ele já levou a mulher dele foi bem aqui na cidade de São Roque. E ainda foi de ônibus coletivo. Não sei nem se tem coletivo daqui para São Roque, tem? Miserável. Tem ninguém aqui esse não. Peraí. Fica naquele desespero para juntar dinheiro. Eu não ia te falar isso não, mas eu falo. Joga aqui Eclesiastes capítulo 6, versículo 1. Joga aqui Eclesiastes 6, 1. Olha aqui, ó. Olha o que acontece com gente que só quer guardar, não honra a Deus, não faz nada. Olha aqui, ó. Há um mal que tenho visto debaixo do sol, e é muito frequente entre os homens. Versículo 2. Um homem a quem Deus deu riqueza, o cara até enrica, bens e honra, nada lhe falta, tudo quanto a sua alma deseja, só que Deus não lhe dá direito para dali comer. Aí essa parte B é a parte mais triste que eu acho. Antes vem o estranho e come. Quem é o estranho? É aquele camarada que dormia até meio-dia. Enquanto ele estava trabalhando que nem um louco para juntar dinheiro, tinha um malandro dormindo até meio-dia. Enquanto ele ia desesperado para juntar dinheiro, sem cuidar da família, sem honrar a Deus, de repente, sabe o que acontece? Pum! Morreu. Eu não sei se eu continuo, dou essa notícia, dou. A mulher fica aí, nova. Eu não queria te falar isso, mas eu vou falar. Bonita. Com cartão e a senha da conta. Aí, sabe o que vai acontecer? Vai chegar o estranho, que dormia até meio-dia. Aquele que te chamava de tio. Eu continuo. Sabe o que ele vai fazer? Ele não vai ter dó da tua conta, não. Ele vai gastar. Sabe qual é a primeira coisa que ele vai fazer? Ele vai pegar a tua mulher. Não a tua, que não tem ninguém que vai passar por isso aqui. Mas quem está assistindo a gente. Ele vai levar no melhor salão de São Paulo.
Ele vai viajar, não é para São Roque não, é para Espanha. E o defunto se batendo lá no caixão. Ele vai levar para os melhores restaurantes. Ele não vai ter dó. É isso que a Bíblia está falando. Tem gente que consegue juntar, mas quando o coração dele é miserável, é muquiranha, ele não ajuda ninguém, ele não honra ninguém, ele não honra a Deus com as primícias da sua terra, ele não honra a Deus com o seu dízimo, com a sua oferta. Deus vai lá e tranca o coração dele. Vai chegar o momento em que ele vai partir, ele não vai usufruir. É o estranho que vai usufruir. Porque deixa eu te falar uma coisa: a bênção de Deus não está em ter, a bênção de Deus está em usufruir aquilo que você tem. Mas eu profetizo só sobre a vida dos homens que estão aqui. Nenhum de vocês vão morrer agora, não vai ficar nem uma irmã viúva. Vocês vão viver no mínimo 120 anos. Quem não levantou a mão vai morrer mais cedo. Vou falar de novo. Todos os homens que estão aqui vão viver no mínimo 120 anos. Quem é que recebe essa palavra? Teve um ali que quase subiu em cima da cadeira. Então entenda uma coisa: quando a pessoa tem o coração dominado por esse espírito, meu presidente, quando a pessoa tem o coração dominado por esse espírito, ele ama as coisas e ele passa a usar as pessoas. É por isso que Jesus falou tanto sobre dinheiro, porque nenhuma outra coisa na face da terra tem o poder de dominar o coração do homem de uma forma tão terrível como o dinheiro. É o único que Deus chama de Senhor, porque é o único que bate de frente com Deus pelo controle do coração do homem. Pastor, me ajuda aqui. Vem aqui, rapidão. Eu te provo. Te provo. Olha aqui, ó. Segura aqui. Vamos supor que aqui tenhamos Deus e aqui está o diabo. Se eu perguntar, quem você escolhe, Deus ou o diabo? 100% vai escolher Deus. Agora eu vou mudar e eu vou colocar aqui o diabo e R$1 milhão. Todo mundo vai escolher o dinheiro. Agora quer ver a briga ficar acirrada? Aqui tem 1 milhão. Aqui tem Deus. Quem você escolhe, Deus ou 1 milhão no teu Pix agora? Teve crente que começou a ficar em dúvida. Sabe que tem muita gente que escolheu 1 milhão? E ainda dizia assim: depois eu peço perdão. Ninguém consegue lutar mais pelo controle do teu coração como o dinheiro. E como que eu mato esse espírito? Como que eu domino esse espírito? Quando eu submeto a minha vida financeira a Deus. Quando eu submeto através dos princípios bíblicos, eu estou declarando que na minha vida quem manda não é mamon. Na minha vida quem manda não é o dinheiro. A minha vida é dele, eu confio nele e a minha esperança vem dele. Quem é que adora o nome dele? Joga a mão para o alto e adora.
Oramaia, Sura, Manacanda. Levanta a sua mão para o alto. Tem uma graça de Deus aqui. Pega na mão da pessoa que está perto de você. Declara sobre a vida dele esta noite. Diga: você não depende de dinheiro, você não depende de mamon. Diga: a sua vida depende do Senhor. A sua vida é dele, a sua casa é dele, a sua história é dele. É dele que vem a tua força, é dele que vem a tua confiança, é dele que vem a tua vitória. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo de número 18. A Bíblia diz: não penses vós que você adquiriu a tua riqueza com a força do teu braço. Tem gente que está aqui esta noite que era para você ter morrido durante a pandemia. Deus salvou você. E agora você vem com essa história de que a minha casa, a minha empresa, o meu dinheiro, seu? Que história é essa? Livro de Salmos, Salmos de número 24, Salmo não tem capítulo. Salmo de número 24, versículo de número 1. A Bíblia diz: do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Levítico capítulo 25, versículo 23. A Bíblia diz: a terra não pode ser vendida em perpetuidade para sempre, porque a terra é minha e vocês não passam de estrangeiros e peregrinos sobre ela. A maior prova que você não tem nada é que da mesma forma que você veio, você voltará. Eu quero que se levante um macho aqui esta noite para dizer: pastor, tudo que eu tenho é meu, eu adquiri. Deus não tem nada a ver com isso. Tudo que está na tua mão é dádiva de Deus. De maneira que, quando você oferece alguma coisa a Deus, você não está oferecendo o que é seu, você está retribuindo algo que Ele já te deu. Joga aqui 1 Crônicas 29, 14. Deixa eu ver se é esse texto. 1 Crônicas, aqui. Olha o que Davi diz: porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti, e do que é teu te damos. Quando você oferece alguma coisa a Deus, você não está oferecendo daquilo que é teu propriamente dito. Você está devolvendo uma parte do que Deus bondosamente já te deu. Eu falo com pessoas aqui esta noite que há 10 anos atrás você não tinha nem onde morar. Hoje você tem uma bela casa, hoje você tem um bom apartamento, hoje você tem um bom carro. Deus te deu uma família, Deus te deu uma empresa, Deus te deu saúde. Como que você se recusa ainda a adorar ao Senhor com as tuas finanças? Como que você se recusa ainda a adorar ao Senhor com uma parte daquilo que Ele te deu? Deus não necessita de nada, mas Ele é digno, Ele merece a nossa adoração, Ele merece o nosso melhor. Quem é que pode adorar a Ele? Primeiro livro de Coríntios, capítulo 9, versículo de número 7. Não, 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza. Não pode ser com tristeza, porque a oferta ela tem que morrer 2 vezes. Primeiro no seu coração, segundo em realidade. Tem pessoas que entregam, mas não matam no coração. Ele dá, mas depois ele fica reclamando. Não era para eu ter dado aquele dinheiro.
que será que fizeram aquele dízimo tão alto? Aí ele passa a noite sem dormir. Não vai ter nenhum efeito se você dá com tristeza, com o coração remoendo. Segunda coisa que não pode ter nenhuma oferta: necessidade. A necessidade aqui não é de quem dá, é de quem recebe. Eu não posso entregar uma oferta movido pela necessidade de quem recebe, porque tudo que é dado pela necessidade não é oferta, é esmola. E quando você entrega uma oferta movido pela necessidade, automaticamente você vai atrair o que está na vida da pessoa para você. Quem está entendendo isso aqui? Então é por isso que Paulo diz, ela não pode ser entregue por necessidade, porque a oferta não é dada por necessidade. E aqui nós entendemos o porquê que Deus pede. Deus não está necessitado. A oferta não é necessidade, a oferta é honra. E honra não é dada a quem precisa, honra é dada a quem merece. Olha para a pessoa que está perto de você, vou já acabar. Quem já está com fome, diga eu. Deus do céu. Olha para a pessoa que está perto de você, dá um cutucão nessa pessoa e diga: Deus não está necessitado, mas Deus é digno da tua adoração. Deus é digno do teu melhor. Diga: Deus merece. Deus é digno de você adorar com o seu melhor, porque tudo que nós temos veio dele. Ele é digno da nossa adoração. Quem é que adora o Criador? Enche essa casa de glória. Eu vou acabar, mas presta atenção numa coisa. É por isso que a maioria dos nossos crentes não vivem a plenitude da bênção de Deus, porque o evangelho, a única parte que funciona na nossa vida é a parte que você crê. Se você não crê, não tem como funcionar. Se você não crê na paternidade de Deus, de que Deus é um Deus que cuida, de que Deus é um Deus que deseja para a tua vida o melhor, se você não crê na paternidade de Deus, não tem como você viver a bênção que Ele tem para a sua história. Imagine que você tem um pai muito rico e esse pai morre. Você vai correr até os advogados. Quando você chega nos advogados com seus irmãos, você vai dizer: qual é a parte da herança a qual eu tenho direito? O que o advogado vai dizer? Nós temos que ver o testamento. Porque o testamento, e é no testamento que está os direitos de um herdeiro. Levanta para o alto. Na sua mão você tem 2 testamentos. E nesses 2 testamentos está toda a herança que Ele deixou para você, toda a bênção que Ele já liberou. A Bíblia diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Você não vai correr atrás de bênção, você não vai procurar bênção, não. Você já é abençoado, já foi liberado sobre você. É só você tomar posse, é só você crer, é só você acreditar. Amanai, Assora Macanda.
Pega na mão de quem está perto de você, balança a mão dessa pessoa e declara. Diga: você vai viver aquilo que Deus declarou, porque você vai viver. Declara: você vai viver a plenitude da bênção de Deus. Não vai ficar uma vírgula fora, não vai ficar nada de fora. Todas as promessas você vai viver, toda a palavra você vai viver, todo o desejo de Deus você vai viver. Eu declaro toda maldição quebrada, eu declaro toda obra do mal desfeita. Você vai viver o melhor desta terra. Ora macana sora manayasa. Era manaya ramasuri minésia. Eu prego para pessoas aqui esta noite que ainda este mês Deus vai entrar com providência em causas que estão travadas. Eu prego para a gente aqui esta noite que ainda este mês portas que estavam trancadas serão destravadas, e alguém vai ver, alguém vai enxergar a vitória na tua vida, o milagre na tua história. Quem é que pega essa palavra? Enche essa casa de glória. Eu encerro com essa história. Eu poderia continuar com muitos outros textos bíblicos. Talvez alguém vai dizer assim: pastor, ficou alguma coisa ainda solta. É muita coisa, não dá para falar tudo em uma hora. Mas um dia eu ouvi um testemunho de um pastor, pastor Samuel, que me impactou muito. Um pastor conhecido no Brasil. Não vou citar o nome dele por questões éticas. E um dia ele foi visitar o filho dele. Entrou na cozinha do filho com fome, abriu a geladeira, só tinha água, não tinha nada. Ele olhou para o filho e disse: filho, não tem nada para comer aqui. O filho dele baixou a cabeça e disse: pai, eu fiquei com vergonha de falar para o senhor, mas eu estou com 3 meses de salário atrasado. Aquele pastor conta que ele olhou para o filho e disse: por que você não me disse nada? Você tem noção do perigo que é isso? Se as pessoas descobrem que o meu filho está passando fome, você tem noção do tanto de crítica que eu iria receber? Dos ataques que eu iria receber? Você é meu filho, você carrega meu sobrenome. Você não pode se dar o luxo de ter uma necessidade dessa e não falar comigo. Quando aquele pastor contou aquele testemunho, eu aprendi que existem muitos filhos que não recebem bênção de Deus simplesmente porque não enxergam em Deus uma paternidade. Só enxergam Deus como Senhor, como um juiz, como alguém muito severo, com o espírito de tio Patinhas, que está numa cidade cheia de ouro e quer somente para si e não quer ver o bem dos seus filhos. A Bíblia diz na parábola dos talentos que aquele servo que ganhou 1 talento e escondeu ele, diz a Bíblia que ele olhou para o seu Senhor e disse: eu escondi porque eu sei que o Senhor colhe onde não planta, que o Senhor é um homem muito severo. E aquele Senhor, olhando para ele, disse: servo mau, segundo as tuas palavras eu te julgarei.
O que é que esse texto está dizendo? Que Deus se manifesta para nós de acordo com a nossa ótica. Se você não enxergar em Deus uma paternidade na tua vida, não tem como Ele se manifestar como um pai. Talvez eu prego para pessoas aqui esta noite, órfãos de pais vivos, pessoas que cresceram sozinhas, que nunca tiveram ajuda de pai ou de mãe. E você talvez diz: pastor, eu não sei o que é isso. Mas eu quero te dizer nesta noite que você tem um pai que se preocupa com você, um pai que se preocupa com o teu bem-estar, e que está dizendo esta noite: quais são as tuas demandas? Me olha como filho, e eu me manifestarei como um pai. Eu cuidarei da tua história, eu cuidarei da tua casa, eu cuidarei dos teus sonhos. Você não será envergonhado. Eu abro porta onde não tem porta. Eu giro a tua história hoje. Eu dou uma girada e eu te levantarei. Anaya Kanasovia, Anamaya Kanaya, Anamanaya Sa, Anamanaya Suriminésia. Eu vejo a mão de Deus agindo aqui agora. Ayaka, Amanaya. Eu vejo a paternidade de Deus agindo na tua história. Aonde era vergonha, haverá honra. Aonde havia tristeza, haverá alegria. Culto de ação de graça. Quem é que pega essa palavra? Dá um salto desta cadeira e adora. Ora mana kanamana massa, era mana mana mahaya soa, irimina kandara mana mahamassuria, erimina surimi andara baia. A tristeza da tua alma eu cuido, a angústia da tua alma trato eu, diz o Senhor. O desamparo que você tinha, eu entro agora com o meu amparo, com o meu conforto. Eu cuidarei da tua história, eu cuidarei dos teus sonhos, como um pai cuida de um filho. Eu entro com a providência, eu trago a vitória agora. Recebe, recebe, recebe agora. Oririantarabaia, Oramanai Kai, Eramanassuri Minai. Meu Deus, eu estou sentindo tanta glória de Deus aqui. Ayakanamassuri me anda, Aramanamassuri anda. Pega na mão de quem está perto de você. Grupo de louvor, prepara um louvor aí. Oramassuri me anda, Arabaia. Aleluia, aleluia, aleluia. Prepara, levanta sua mão para o alto. Pega na mão de quem está perto de você. Namassora Maia Kanda. Eu me recordo há 3 anos atrás de um membro da nossa igreja. Ele chegou comigo, nas mãos dele tinha um bolo de papel mais ou menos dessa altura. Dívidas, agiotas, ameaça de morte. E ele com lágrimas nos olhos dizendo: pastor, eu não tenho com o que pagar. Tem gente que não paga, não é porque é caloteiro não, é porque semelhante ao esposo daquela viúva que o historiador diz que era Obadias,
às vezes são vítimas de alguns infortúnios na vida e começam a enfrentar dificuldades. Aquele homem com aqueles papéis na mão, chorando, diz: pastor, eu não tenho com que pagar, mas ora por mim, eu creio que Deus pode me ajudar. Eu orei com aquele homem durante 5 minutos. Em menos de 3 meses, todas as suas dívidas estavam pagas. Pastor Samuel, ele é dono de um restaurante em Manaus. E durante a construção da nossa sede, ele chegou e disse: pastor, durante o tempo que durar a obra, todos os dias o almoço dos trabalhadores é por minha conta. Eu sou grato ao meu Deus por aquilo que Ele fez na minha vida. Pega na mão de quem está perto de você. Pega na mão dele. Diga: haverá uma reviravolta na tua vida, meu irmão. Emprestarás a muita gente, mas tu não tomarás emprestado. Terás souvinaia, anacanamassori me canta. Balança a mão dele e diga: porque o teu pai é dono do ouro e da prata. Ele cuidará da tua vida como um pai cuida de um filho. Haverá provisão na tua história. Haverá porta aberta na tua vida. O tempo da vergonha acaba hoje. O tempo da humilhação acaba hoje. Ele destrava agora. Ele libera agora. Ele abre a porta agora. Recebe. Recebe. Orientarabaia. Orimicantarabaya. Anamécia. Anamacantanaia. Começa a orar por ele agora. Começa a orar por ele agora. Começa a orar por ele agora. Ora, 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 ora. Declara sobre a vida dele agora. Declara sobre a vida dela agora. Em nome do Senhor Jeová. Todo espírito de miséria, todo espírito de dívida, todo espírito de escassez, toda obra que estava travando, eu declaro quebrada agora. Toda maldição lançada pelos pais, pelos parentes, pelos amigos que não eram amigos, eu declaro agora, está quebrada. Haverá bênção na tua casa. Haverá fartura na tua casa. Teus filhos serão bênçãos. Teus filhos serão prósperos. Tua geração será abençoada. Eu declaro a glória de Deus agindo na tua casa agora. Eu declaro a glória de Deus agindo na tua história agora. E aonde havia cadeias, começa a se romper agora. Começam a quebrar agora. Começam a cair agora. Anaia, Oriminécia, Anacanta, Anamaia, Décia, Namaia, Canta, Chamai, Arabaia. Eu sinto a glória dele aqui. Eu sinto a glória dele aqui. Está liberando. Está liberando. Está liberando. Recebe agora. A família, os teus filhos, os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Adora ele. Família, Adora ele. e os filhos dos teus filhos, que a
Levanta a sua mão para o alto. Oriaya manasoya kanamanayahas. Orimikanara masuri miandara manahaso. Oriakana masuri minahamai. O profeta Eliseu olhou para a mulher sunamita e disse: assim diz o Senhor, no tempo determinado tu darás a luz a um filho. O tempo determinado que ele profetizava ali era cerca de 1 ano. Pega na mão de quem está perto de você, balança a mão dele e diga: qual é o maior sonho do teu coração hoje? Qual é o maior sonho da tua alma hoje? Fecha os corredores aqui, fecha, vou já terminar. Dá a mão, dá a mão, dá a mão, dá a mão, todo mundo, todo mundo. Ora, maçô, eu estou sentindo uma glória de Deus aqui, irmãos. Oriai amai, irianda caia só. Assim diz o Senhor nesta casa, num prazo de 1 ano, eu mudarei totalmente a tua história. Ai amaiaca, arabassuri me andarabaia. Eu mudarei a história da tua casa. Eu mudarei a história da tua vida. Quem te viu de cabeça baixa vai te ver celebrando, vai te ver adorando. Oriririanta, oriririanta. Os céus se abrem agora sobre a Adebrais e Itapevi. A Maia Cantanai. O mundo espiritual se movimenta agora e começa a liberar como chuva, como chuva, como chuva. Tá liberando, tá liberando. Orimianda, orimiquecia, orimianda. Pega, pega, pega. Libera, Espírito Santo, meu amigo. Libera, libera. Olha a maldição sendo quebrada. Olha a bênção sendo derramada. Como chuva, como chuva, como chuva, como chuva. Quem é batizado, fala em línguas, fala em línguas. Oriririanta, oi, Anaia, Anamaia, Iriririaca, Aramanaia, Apapapa, Amanaia, Candacévia. Ei! Pega, recebe, agora, recebe, recebe, recebe. Eu mudo a tua história, eu mudo a tua vida, eu mudo o teu caminho. Arabassuri me anda, arabaia. Recebe agora.